Vamos ficar de pé agora, irmãos, e abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Vamos ler do verso 24 até o verso 30. Gênesis 32, do verso 24 até o verso 30. A palavra de Deus diz, a partir do versículo 24: ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que nos foi deixada para ensino, para instrução, para a condução da nossa vida, para aprendermos o caminho que devemos seguir e como devemos proceder. Tudo isso encontramos na tua palavra, mas não queremos apenas lê-la, Senhor, queremos entendê-la. Por isso pedimos ao Senhor nesta oração: dá-nos entendimento da tua palavra, ministra ao nosso coração através do Espírito Santo, fala conosco, traz a verdade revelada a nós, Senhor. Somente a verdade é o que queremos. E eu te peço, ó Deus, unja a minha vida nesse momento, para que eu seja um instrumento teu, e que debaixo do poder e da unção do Espírito Santo, a tua palavra quebre as barreiras de entendimento, quebre os enganos, Senhor, para que nós possamos receber a tua verdade, e conhecendo a tua verdade, possamos proceder bem neste mundo de acordo com a tua vontade. Fala ao nosso coração, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra do Senhor traz este episódio na vida de Jacó, que talvez não seja muito bem compreendido pelas pessoas. Há um título aqui na minha Bíblia que diz: Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Esse é o título que está aqui na minha Bíblia. Jacó luta com Deus. Eu dei até esse título para esta mensagem: lutar com Deus. Isso parece meio estranho, não é? Soa um pouco estranho. Eu pergunto, quem somos nós para lutar com Deus, né, irmãos? Imagina, você aguenta essa parada? Hein? Lutar com Deus, né? Quem somos nós para isso? E aqui a Bíblia narra uma experiência de Jacó. Primeiro diz que era com um homem, não é? Começa assim o versículo 24, dizendo que ele lutava com um homem até o romper do dia, e vendo que não podia com ele, o homem lhe tocou na coxa e tal. E ali ele luta com esse homem. Mas depois ele quer saber quem é esse homem, né? E ele depois é revelado a ele mesmo que esse homem é Deus. Que esse homem é uma figura de Deus. É uma pré-figura de Deus que está ali sendo apresentada. É o anjo do Senhor, é o próprio Senhor que está naquele momento tendo um encontro com Jacó e transformando a sua vida. Porque ele sai desse encontro completamente transformado. Primeiro sai com uma marca que o perseguiu para o resto da vida. Ele foi tocado e ferido na coxa, e isso ficou ali para o resto da sua vida como uma marca, realmente para lembrar desse encontro. Mas ele sai dali também com o seu nome mudado. Se chamava Jacó, agora se chama Israel. E ele próprio descreve, a própria Bíblia diz que ele lutou com Deus. Aquele que lutava com ele disse: você vai se chamar assim porque você lutou com os homens, lutou com Deus e prevaleceu, e permaneceu, e continuou vivo, não é? É esse o sentido do que está sendo dito aqui. Então,
Vamos entender o que é isso, porque há muito cuidado nessa hora, porque qualquer interpretação errada aqui vai nos dar uma ideia completamente distante do que o texto quer dizer, não é? Se entendermos isto de uma maneira errada, podemos pensar que somos super-homens, não é? Que somos homens e mulheres capazes de lutar até com Deus. E que se a coisa esquentar para o nosso lado, a gente se atraca com Deus e vai conseguir o que quer. Isso na boca de um falso pastor, de um falso profeta, é terrível, né, irmãos? E pior que os caras usam isso, né? Eles tentam te convencer de que você é tão poderoso, você pode sair no tapa com Deus e conseguir. Se Deus não quiser te abençoar, tu rouba a bênção de Deus. Não é isso que esses caras ensinam? Ensinam. Não é? Então veja, a palavra de Deus é a verdade, mas a verdade pode ser deturpada. Mas eu queria que você entendesse o texto exatamente no seu contexto. Primeiramente, eu creio sim, ele lutou com Deus. Quem estava ali era uma teofania, assim a gente chama, né? Uma aparição de Deus naquele momento, em forma humana, não é? Querendo provocar algo na vida dele. Sim, isso foi real, não foi simplesmente um sonho, isso foi um episódio, porque ele levou uma marca depois. Sonhos não deixam marca. Você já sonhou e acordou com a marca? Não, né? Então, sonho não deixa marca. Isso foi algo real que aconteceu realmente com ele, e isso tinha um propósito, como tudo que acontece, nada acontece por acaso. Em tudo há um propósito de Deus. Eu começo a pensar sobre o propósito e começo a imaginar o seguinte: se ele luta com Deus e prevalece, ou seja, permanece, sai vivo dessa história, primeira coisa que eu creio que fica como lição para Jacó e para qualquer um que tiver essa experiência: ora, se eu diante do Senhor estive face a face com Ele e ainda estou vivo, o que há mais para eu temer nessa vida? Eu creio que é uma experiência para tirar todo medo do teu coração. Uma experiência para transformar a tua vida, a tua visão do mundo para sempre. Veja, eu enfrentei Deus no bom sentido, enfrentar no bom sentido, né? Eu estive frente a frente com Deus e ainda estou vivo para contar a história. O que mais eu posso temer? Eu creio que um dos propósitos de Deus é, desta maneira, fortalecer Jacó. Porque se Deus não o quisesse fortalecer, bastava o matar, não é? Se livrar dele logo de uma vez. Mas essa experiência veio para o seu fortalecimento. Se você tiver uma experiência assim com Deus, o que mais você pode temer? Irmãos, eu às vezes vejo nós como cristãos muito frágeis, muito temerosos, com medo da vida, com medo de todas as coisas. Eu começo a pensar e questionar: será que essa pessoa não teve uma experiência com Deus? Olha, ela é tão frágil, ela é tão temerosa, tudo ela tem medo, tudo ela se assusta com facilidade. Será que ela não teve uma experiência? E na verdade eu creio que é esse o motivo. Porque não temos experiências com Deus, somos frágeis. Depois dessa experiência, Jacó se tornou um novo homem, a ponto de ganhar, inclusive, um novo nome da parte de Deus. Então, isso eu creio já é um dos propósitos do Senhor aqui. Então, amados, eu creio que o que precisamos entender desse texto e trazê-lo para a nossa vida simbolicamente é a sua luta no sentido de conversar, de falar, de oração, irmãos. Eu creio que o assunto desse texto aqui, o que Deus quer nos ensinar, é que hoje as maiores experiências que nós podemos ter com Deus são as experiências de oração. Talvez você queira uma experiência sobrenatural. Existem pessoas que ficam impacientes no desejo de terem uma experiência sobrenatural. Elas querem sentir um arrepio, elas querem sentir uma tremedeira, por isso que algumas vão para macumba, né? Porque lá ela vai tremer até cair mesmo, né? Então, algumas pessoas querem uma experiência sensorial. Elas querem sentir alguma coisa diferente. Mas a maior experiência que esse texto me ensina são as experiências de oração. A luta de oração com o Senhor. Porque a nossa luta com Deus é a luta de oração, irmãos. Não há outra luta que eu possa travar com Deus. Não há outra maneira que eu possa ter um embate com Deus se não for através da oração. E a minha oração não é para dar ordens em Deus,
mas é para transformar a minha vida. E Jacó, no contexto dessa passagem, a gente vai falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco, ele estava num momento muito delicado da sua vida. Ele estava num momento bem estranho para ele ali, não é? E esse momento em que ele teve esse embate com Deus, foi para o seu fortalecimento. Ele estava num momento de medo, ele estava num momento meio acuado, meio temeroso quanto ao futuro, o que iria acontecer com ele mais adiante. E Deus proporciona para ele esse momento como um momento de fortalecimento. Amados, se há alguma coisa que as nossas orações podem fazer por nós, é nos fortalecer. Às vezes imaginamos a oração só como um meio de resolver problemas, não é? Como um meio de nos livrar de dificuldades. Não é só isso. Eu creio que um dos maiores aspectos da oração é o nosso fortalecimento. Oração, como eu disse, quarta-feira aqui pregamos também sobre oração, não no sentido de inventar uma fórmula mágica para eu conseguir as coisas, mas no sentido de uma vivência com Deus, de um conversar com quem conversa com um pai e com um amigo, para que eu tenha de fato uma experiência que me leve a um fortalecimento. Por isso, algumas coisas foram ditas na quarta-feira e outras eu quero acrescentar hoje a respeito de oração. O que é que esse poder da oração ele pode realmente significar e o que ele não significa? É importante entender as duas coisas, não é? Queria ler contigo Mateus capítulo 6, vamos ler? Versículo 7. Eu li também na quarta-feira esse versículo. E há coisas muito importantes aqui que nós precisamos aprender para a nossa vida. Mateus, capítulo 6, versículo número 7. Diz assim: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Irmãos, o que a nossa oração não é e não pode ser jamais, não é um poder mágico. Entende isso? As orações não são um encantamento que é proferido. Você já deve ter visto filmes de bruxas, filmes de gênios, de magos, disso e daquilo, que pronunciam palavras para que alguma coisa apareça. Abracadabra, né? A famosa palavra dos mágicos do passado. Pronunciam alguma frase para que alguma coisa se materialize, surja do nada. Assim fazem os magos, os mágicos, as bruxas. A nossa oração não é para mágica. A nossa oração não é uma palavra de abracadabra que vá fazer alguma coisa surgir do nada, não é um pronunciar de um encantamento, e por isso Jesus é claro ao afirmar: não use de vãs repetições, de palavras que você repete mecanicamente esperando um resultado, porque essas palavras foram caracterizadas por darem certo. Jesus está dizendo: não faça isso. Não se assemelhe, não fique parecido com os gentios que fazem isso porque entendem errado, porque presumem que pelo excesso de palavras serão então atendidos, pelo excesso de canseira que darão em Deus, serão então atendidos nos seus pleitos. Então a nossa oração, o nosso poder da oração, queridos, não está no fato de serem as nossas orações alguma coisa mágica. Ainda no capítulo 6 de Mateus, os 2 versículos anteriores dizem assim, 5 e 6. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Falei disso aqui também na quarta-feira, mostrando, queridos, que o que Jesus está aqui criticando não é o fato de orar nesse ou em tal lugar ou em outro lugar, não é o fato de que um lugar é melhor do que o outro para orar. Orar é sempre, em todo lugar, em qualquer tempo, em qualquer hora.
A palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Então, a nossa oração não depende de um tempo nem de um lugar. Ela deveria ser uma constante na nossa vida, porque o entendimento que a Bíblia nos dá sobre oração é a nossa comunhão com Deus, que não pode cessar, nem pode estar restrita a alguns momentos ou a alguns lugares. Mas o que Jesus está criticando nesse texto era o momento e o propósito e o porquê que eles faziam as suas orações. Diz o Senhor: para serem vistos pelos homens, para serem notados, percebidos como espirituais, para serem reconhecidos. Esse era o motivo das orações, diz o Senhor Jesus. Então as nossas orações, irmãos, não podem ser assim também. Não podem ser meritórias, não podem ser para ganharmos algum mérito para nós, para sermos reconhecidos como pessoas que oram. Já viu como hoje algumas pessoas gostam de ser reconhecidas como pessoas de oração? Mas pensa bem, esse reconhecimento não deveria ser sobre todos nós? Se estamos reconhecendo alguém como oração, como pessoa de oração, isso quer dizer que nós mesmos que não estamos orando direito, né, irmãos? Nós é que não estamos orando o suficiente. Porque todos deveríamos ser conhecidos como pessoas de oração. Todos nós deveríamos orar constantemente, no sentido de constantemente nos comunicar com o Pai, em tudo que fazemos, em tudo que somos, em todas as coisas nas quais nos envolvemos, deveríamos estar constantemente. Mas hoje é comum nós dizermos: não, eu vou procurar aquela irmãzinha, porque aquela irmãzinha é irmãzinha de oração. Mas não está esquisito isso? Você não acha estranho isso? Por que ela é de oração e por que você não é o irmãozinho de oração? Por que você não tem a decência de ser assim? Então as nossas orações não podem ser para nos trazer algum tipo de mérito, irmãos. Porque o mérito todo está em Deus. O mérito todo está naquilo que Deus faz e não no que fazemos. E Jesus, quando falou dos fariseus nesse texto, ele está dizendo que eles já receberam a sua recompensa. Porque já conseguiram o que queriam, foram vistos pelos homens, foram reconhecidos, quem sabe, como homens de oração. Os fariseus eram benquistos pelas pessoas, porque eram espirituais e a sua espiritualidade era aparente, era mostrada, e eles faziam questão de exibir a sua espiritualidade, porque queriam ser reconhecidos por ela. Então veja, não é mérito algum a nossa oração. Não é mérito que nos qualifica como mais ou menos espirituais. Deveria ser algo natural para nós. E veja mais, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26. Veja como a Bíblia nos esclarece. A Bíblia é pela Bíblia, irmãos. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Olha o que Deus diz: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Não sabemos orar como convém. Não temos a fórmula. E esse é o problema. Como não sabemos, e a Bíblia diz isso para todos, amém, irmãos? Todos nós não sabemos. A Bíblia não está aqui separando um grupo que sabe e outro que não sabe. A Bíblia está incluindo todos, inclusive o apóstolo Paulo, que estava escrevendo, ministrado, inspirado por Deus. Então, como não sabemos orar, de vez em quando surgem alguns para nos ensinar a fórmula. É assim que funciona? Já que não sabemos, alguém diz: mas eu descobri como faz. Eu descobri o que dá certo. E aí surgem as fórmulas de oração. Já viu isso? Como isso se espalha no meio da igreja. Como isso se espalha no nosso meio. E a gente começa a repetir fórmulas mágicas, mantras sagrados, né? Querendo de alguma forma conquistar o favor de Deus. E a Bíblia diz que na verdade não sabemos. Então, oração nunca é independente. Nunca é algo que eu faço e simplesmente com minha técnica, com aquilo que eu sei, conquisto alguma coisa. O fato de eu não saber e do Espírito Santo me ajudar,
Mostra o que, irmãos, para nós? Mostra que até para orar eu dependo de Deus. Concorda comigo? Até para orar eu dependo do Espírito Santo. O Espírito Santo não é Deus? Eu dependo de Deus para orar ao próprio Deus. Tão insignificantes somos nós, que não sabemos fazer nada direito. Tudo que fazemos, a glória é de Deus. Todo dom que possuímos foi Deus que nos deu. Todas as coisas que aparentemente fazemos bem, foi Deus que nos instruiu a fazer. Então não sabemos orar. Então não podemos ser independentes de Deus. Tem gente que acha que é independente de Deus, irmãos. Até na sua oração, porque ela acha que ora tão bem, que ela sabe a chave. Ela tem o segredo. Ela sabe, ela descobriu o que garante aquela oração que não pode ser recusada. E a gente fica então perdido nesse monte de teologia doida, querendo nos ensinar que se for assim, que se for assado, se as palavras forem essas, porque se for em nome de Jesus, porque isso, porque aquilo, porque o Senhor não pode negar, porque está escrito, porque isso, porque aquilo. Irmãos, não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós. Então a oração é a nossa comunhão com Deus, que nos traz experiências que certamente modificarão o rumo da nossa vida. Mas não por nossa própria conquista, mas porque de Deus recebemos, inclusive, a instrução. Então este poder da oração, porque é outra frase que eu estou repetindo aqui na mensagem para chamar a sua atenção. Condicionamos hoje a buscar poder, né? Estamos muito condicionados a encontrar o poder, em saber onde está o poder e qualificar o poder. Então dizemos, vamos fazer uma oração poderosa, porque a oração poderosa Deus tem que responder. Vamos fazer uma oração forte, saravá. Não é assim que o pessoal fala? Vamos fazer porque vai dar certo. É o poder da oração. E agora, irmãos? É esse mesmo poder? Esse realmente é o poder da oração? É algo que eu faço, que eu aprendi, que eu sei fazer, que eu consigo fazer? Não, irmãos. Não é isso que a Bíblia diz. O poder da oração, ele não vem da oração. Entende isso? O poder da oração não vem das palavras utilizadas na oração. Se fosse assim, mudo não podia orar. Já pensou nisso? Oração de mudo ia ser fraca, porque ele não tem as palavras certas, ele não consegue proferir as palavras certas. O poder da oração não está na oração, nem está nas palavras que ela utiliza. O poder da oração está naquele a quem dirigimos a oração. O poder está em Deus. E é isso que nós temos que entender. E a origem da experiência de Jacó não esteve, o poder no qual ele saiu revestido daquela experiência, não nasceu dele, mas sim de Deus a quem ele encontrou. Então o poder da oração também vem de Deus, vem da natureza de Deus. Porque ao orarmos, nos aproximamos mais de Deus. Você quer estar mais perto de Deus? Não há nada que você possa fazer para estar mais perto de Deus do que falar com Deus. E aí o falar pode ser verbalmente, pode ser em pensamento, né? Pode ser da maneira que você conseguir. Mas não há nada que te aproxime mais de Deus do que você orar a Deus. E a oração se torna poderosa não pelo que você diz, mas pelo que Deus é e pelo que você recebe desse encontro com Ele em oração. O melhor encontro que temos com Deus é aquele que temos em oração, quando falamos com Ele, queridos. Então é dessa natureza que vem o poder. E veja o que diz Marcos capítulo 6, verso 34. Evangelho de Marcos capítulo 6, verso 34, diz assim: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. E qual foi a atitude dele? Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes
muitas coisas. Irmãos, a bondade de Deus, ela vai aumentando mais e mais de acordo com a necessidade do homem. Jesus, ao desembarcar, olhou para a multidão, se compadeceu e passou a ensiná-los, porque os viu como ovelhas que não têm pastor. O que eu quero dizer com isso? A natureza de Deus é que traz poder à oração. Porque a natureza de Deus é a natureza do amor, é a natureza da compaixão. Então, quando me aproximo de Deus em oração, o que recebo não é o que eu mereço. O que eu recebo é a sua bondade. O que eu recebo é a sua misericórdia. O que eu recebo é essa compaixão que Ele sente por nós. Você acha que Deus olha para nós de forma diferente? Queridos, Ele sempre olha para nós com compaixão. Porque se for olhar para nós numa análise fria, qualquer um de nós aqui estaria desqualificado. Podemos ter inúmeras qualidades, podemos aqui ter um currículo maravilhoso, mas um só pecado nos desqualifica e nos mancha completamente diante de Deus. Então, o que recebemos é sempre decorrência da sua compaixão e da sua misericórdia, não do nosso mérito. Então, o poder da oração não está nas suas palavras, mas está no agir de Deus e na compaixão e na natureza de Deus ao agir na nossa vida. Veja, na promessa que Deus faz está o poder da oração, e não no que nós conquistamos ou reivindicamos. Deus está deliberadamente atrelado às promessas que fez, de maneira a mostrar a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, àquele que o busca. Como ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o coração. Mas você acha, quem procura, encontra. Quem bate, a porta se abre, diz a Bíblia. Quem vai ao encontro de Deus, sai de maneira transformada, como foi com Jacó. Porque bateu, porque lutou, porque pediu e recebeu. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Mas não porque o meu pedido é bem feito, não porque o meu pedido é bem formulado, mas pela palavra de Deus, pela promessa. Vamos ver uma promessa, João 14, versículo 13 e 14. Evangelho de João 14, 13 e 14 diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ah, está aqui a fórmula. Encontrei. É só pedir em nome de Jesus que Ele é obrigado a me dar. É isso, irmãos. O que Deus quer dizer aqui? Não só num versículo. Não pince versículos da Bíblia. Não tire versículos do seu contexto geral. Entenda a natureza, a bondade, a misericórdia, o poder de Deus no que está escrito aqui, a fim de que o Pai seja glorificado. Veja, as nossas orações atendidas não são por nosso mérito, nem porque somos bons de alguma maneira, mas são para glorificar ao Pai. Como diz a Bíblia, tudo que fizermos seja para a glória de Deus. Veja como isso muda tudo, não é só falar em nome de Jesus, Deus tem que fazer, porque Ele disse aqui. Leia o contexto, entenda o contexto. Todo esse poder tem como sua fonte a graça de Deus. A graça, irmãos, que nos dá o que não merecemos. A graça que nos presenteia com algo que não é merecido por nós. A misericórdia que deixa de nos dar aquilo que realmente merecíamos. Isso que temos que entender no nosso relacionamento com Deus, porque senão nosso relacionamento estará doente, baseado em mentiras, em coisas falsas, embora sejam por homens ensinados. Mas é falso, é mentiroso. Entenda o contexto, entenda o que Deus está revelando para nós.
Oração não é poderosa por palavras, nem por mérito de quem ora, mas por ser Deus quem Ele é. E quando nos abençoa de alguma forma, é para a glória do Pai, como está escrito aqui. Então, se este poder existe, e eu digo que sim, ele existe, mas te disse agora a fonte desse poder, de que maneira eu posso exercer esse poder? Será que eu posso? E de que maneira posso? Veja, se eu entendo a origem, como já entendemos pelo que foi dito até agora, para eu exercer isto, eu farei agora de uma maneira completamente diferente. As pessoas que não entendem a origem acham que podem exercer o poder e se consideram poderosas. E o pior, são assim consideradas por outros. Irmão, pensa comigo numa coisa, por favor. Quando você considera que ali tem alguém que ora com poder, você está jogando fora tudo que eu te ensinei até agora. Porque a mesma coisa que te leva a ir a alguém que tem supostamente uma oração especial, no que você se diferencia de um católico, de um espírita, que procura um lugar de milagres ou alguma pessoa que faça trabalhos? Você não se diferencia em nada. Quando você diz ali naquela casa, ali naquela igreja, ali naquela reunião, tem uma irmãzinha do coque santo, do sapatinho de fogo, que quando ela ora, o bicho pega. E pega mesmo. Pega. E você vai lá em busca da solução do seu problema. Me diga no que você é diferente de alguém, como eu já conheci muitos, e na minha própria família, que fazia romaria a Porto das Chagas. Você conhece Porto das Chagas? Já ouviu falar? Ou de tantos que fazem romaria a Medjugorje e tantos outros lugares de supostas aparições, e tantas pernas, cabeças de cera, braços de cera são colocados naqueles lugares por supostas graças alcançadas, que é outra coisa louca, né? Graça não se alcança. A graça é que te alcança, você não consegue alcançar uma graça. Alcançar uma graça é como assim, eu mereci, eu subi de joelho a escadaria da Penha, cheguei lá, alcancei a graça. Então não é graça mais, porque se graça é favor imerecido, isso não é mais graça. Mas que diferença há entre você e alguém que procura o Pai de Santo Poderoso? A base, o estímulo, a motivação é exatamente a mesma. E o pior, fruto da falta de entendimento, de achar que determinadas pessoas dominam mais o poder, têm mais intimidade com o poder. Veja que esse pensamento é bem corrente, porque no mundo secular é assim que funciona. Quando você quer resolver alguma coisa na prefeitura, você procura alguém que tem intimidade com o poder, não é isso? Você quer desembaraçar algum problema na vara qualquer aí, no direito, você procura alguém que sabe das coisas ali. Então nós estamos condicionados a esse tipo de coisa. Então rasgamos a Bíblia, que não nos ensina esse tipo de coisa, que nos ensina que o poder todo é de Deus e que não está na oração o segredo, na forma dela o segredo da vitória, mas sim na intimidade que temos que ter com Deus. Talvez você diga, mas algumas pessoas têm mais intimidade. Sim, posso até concordar com isso, mas o fato de você buscar a pessoa ao invés de buscar a intimidade, faz de você mais errado ainda. Amém? Pode ser que tenham pessoas que têm tanta intimidade com Deus, que certamente suas orações são talvez mais atendidas. Mas aí, ao buscar essa pessoa para orar por mim, ao invés de buscar a mesma intimidade que ela tem, o errado sou eu. Porque o que eu estou querendo é um intermediário. E a Bíblia deixa bem claro que não há mais intermediários. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há mais intermediários. Não há mais o pastor da oração forte. Não há mais a velhinha do coque. Não existe mais intermediários. Se você aprecia alguém por sua intimidade com Deus,
Não deseje que essa pessoa te abençoe. Deseje você a intimidade também. Você está entendendo isso? Tenha você a sua experiência. Nós endeusamos pessoas porque tiveram elas determinadas experiências com Deus. Mas, na verdade, deveríamos ter nós a mesma experiência. Porque a experiência que alguém tem está disponível a você. Jacó lutou com Deus e essa luta está disponível para você. Deus também quer te mudar tanto quanto mudou Jacó. Amém? Deus também quer mudar teu nome tanto quanto mudou o nome de Jacó. Deus também quer que você saia desse encontro com uma marca indelével na sua vida, para que isso seja um definitivo diferencial na tua vida para todo o resto da tua vida. Mas você precisa entender isso, porque senão você se acostuma com intermediários. Você diz assim, não, eu não sou católico, eu não sou idólatra, mas de repente o teu pastor é o teu ídolo, porque você recorre a ele ao invés de recorrer a Deus. De repente a Mariazinha do Coque é o teu ídolo, é a tua nhaxica, né? A gente critica o outro pelos seus ídolos, mas de repente nós também absorvemos a mesma coisa. Se não é o pastor, é a reunião. Às vezes a reunião é o negócio. Não, aquela reunião ali, aquela é poderosa. Quando você vai, arrepia tudo. Você sai de lá arrepiado. Caramba, que coisa, hein? E agora? E da onde vem a experiência, irmãos? Então eu creio que sim, podemos exercer o poder, mas como exercer? Primeiro entender. Entender que esse poder será exercido nessa comunhão. Veja, na fraqueza. Leia o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, 10. Irmãos, isso é para realmente confundir a cabeça de quem não quer entender. 2 Coríntios 12, 10. Olha o que o apóstolo Paulo, tido como grande, realmente foi grande homem de Deus, né? Olha o que ele diz aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja, os momentos que ele sentiu mais força, não foram os momentos que ele se achou mais forte. Foi exatamente nos momentos que ele se achou mais fraco, que ele sentiu a maior força na sua vida. Quanto mais pensamos de nós mesmos, menos somos, irmãos. Quanto mais nos achamos alguma coisa, menos somos alguma coisa. Mas no momento em que Paulo viu que não era nada, que não tinha nada, que estava fraco e que ninguém dava nada por ele, foi nesses momentos que ele mais sentiu a força e o poder de Deus. Foi Jacó lutando com aquele anjo e sendo esbofeteado pelo anjo, sendo tocado na coxa, sendo enfraquecido, mas saindo dali fortalecido. Numa luta que jamais poderia ganhar, é a luta que ele sai vitorioso. Você entende isso, meu irmão? Entenda isso. Isso é maravilhoso. É naquilo que parece perdido que eu sou mais vitorioso. É quando sou fraco que aí de verdade eu sou forte. Então esse poder é exercido na fraqueza. Não é no super-homem, no super-crente, no pastor poderoso, no que faz no que ministra, joga paletó, sopra. Não é nisso, irmãos. É na fraqueza. Não é no super-herói. É na fé simples, na bondade de Deus. A Bíblia diz que a nossa fé é o que vence o mundo. 1 João 5,4. Está escrito lá, a nossa fé é o que vence o mundo. Não é a nossa força, não é a nossa ousadia, não é as coisas maravilhosas. É a fé. Fé que ninguém consegue enxergar. Fé que é invisível. Fé que está dentro de você. Essa fé que vence. Então não é os músculos que você mostra, mas é aquilo que você crê, que te faz um vitorioso e que te faz mais do que vencedor. E é essa fé que vence a morte, que vence o desespero, porque é essa fé que trouxe salvação. Você não é salvo porque você é bom, você é salvo porque você crê. Então isso é que faz toda a diferença. Então essa fé, eu posso ousar dizer, ela vence o céu em oração.
no bom sentido do que isso representa. É Jacó lutando com o anjo e vencendo e prevalecendo. Veja comigo Mateus, capítulo 18, versículo 18 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 18 até o verso número 20. Diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É outro dos versículos mais incompreendidos de todos, irmãos. Quanta loucura já se disse sobre essa palavra, mas o que você precisa entender é isso. Esse é o exercício desse poder. 2 ou 3 concordando, orando, ligando, mas de acordo com a vontade de Deus, que é aquele que realiza todas as coisas, irmãos. Leia comigo 1 de João, capítulo 5, agora no versículo 14. Veja, 1 de João 5,14 explica o que está escrito ali. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Está condicionada à vontade de Deus. Ai de nós, se as nossas orações fossem respondidas segundo a nossa vontade. Já parou a pensar nisso? Se Deus respondesse a tua oração segundo a tua vontade, já parou a pensar? Quantas vezes teve vontade de sumir com alguém da face da terra? Fala sério. Não, desculpa, você é muito espiritual, você nunca faz isso. Eu esqueci aqui que estou com gente tão espiritual. Nunca tive vontade de sumir com ninguém. Nunca tive vontade que uma pessoa não existisse. Imagina se a oração fosse de acordo com a tua vontade. O mundo estava vazio, estava só você nele. É ou não é? Por isso é de acordo com a vontade de Deus. E quando é de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. E quando vamos orar de acordo com a vontade de Deus? Quando o conhecermos. Quando tivermos com Ele intimidade. Quando você conhece uma pessoa, você sabe o que a pessoa gosta. Quando você conhece uma pessoa, você sabe o que a pessoa prefere. Você conhece o jeito da pessoa. Então, o que vai mudar na experiência é o conhecimento de Deus. E foi nesse dia que eu creio Jacó realmente conheceu Deus, irmãos. Jacó vinha de uma linhagem de promessa, de conhecimento. Mas não adianta ser neto de crente, você tem que ser crente. Não adianta ser filho de crente, você tem que ser crente. Você tem que ter a tua experiência. A de Jacó foi aquela, naquele dia, naquele momento. E ali ele se derramou inteiramente. Veja um texto que fala desse episódio, Oséias. Oséias capítulo 12. Olha como Deus fala sobre esse episódio por Oséias, capítulo 12, versículo 3 e versículo 4. Oséias capítulo 12, 3 e 4. Diz assim: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e no vigor da sua idade, o que ele fez? Lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. Olha o que está escrito. No que aconteceu com Jacó, Deus falou com a gente. Como eu disse, as coisas não estão na Bíblia por acaso. Deus está falando com a gente em coisas que acontecem com outras pessoas. Às vezes acontece uma coisa com outra pessoa, mas Deus está falando contigo. O que ele está dizendo a Oséias é que aquilo que aconteceu com Jacó, Deus não estava só tratando com ele, estava tratando com a gente, estava falando com a gente. E o que diz a Bíblia sobre esse episódio é que ele chorou, que ele buscou. Mas engraçado, isso não está escrito no texto que lemos lá em Gênesis. Mas está implícito, e Oséias está revelando o que lá não foi revelado. Que a luta de Jacó com esse anjo não foi uma luta que ele deu supapo no anjo. Foi muito pelo contrário, foi o anjo que deu supapo nele. É ou não é? Ele saiu marcado daquela luta. Levou, foi supapo.
Mas ele disse assim para o anjo: eu não te largo enquanto você não me abençoar. Você pode me bater, pode me arrebentar todinho, mas não te largo enquanto não me abençoar. Ele saiu todo ensupapado daquela luta, mas ele saiu abençoado. Entende, irmão? Ele saiu abençoado. E ali Deus estava falando conosco. Porque Deus está nos ensinando a derramar o nosso coração, a chorar também diante do Senhor. Só diante do Senhor. Meu irmão, ninguém merece receber as tuas lágrimas. Só o Senhor. Amém? Não chore diante de ninguém. Não digo para fazer de conta que você é forte. Não é isso não. Pode chorar, a gente chora. Mas eu digo, na hora de buscar, não vai chorar na frente de ninguém. Vai chorar diante de Deus. Não vai implorar nada para ninguém. Vai implorar a Deus. Amém, irmãos? Vai buscar o Senhor. Vai ter essa experiência com Deus, que de repente vai mudar e transformar toda a tua vida. Vai usar esse poder de forma maravilhosa, porque Ele está disponível, tanto para você orar por você, quanto para você orar por outros, quanto para você exercê-lo em prol da sua família, da sua vida, da sua igreja. Há alguém que chora aqui por alguém? A gente quer coisas de Deus, a gente pede, Senhor, faz isso, faz aquilo, mas você chora por isso, você clama por isso, você chora, e é o que o Senhor está aqui nos ensinando, irmãos. Veja, as esposas e filhos de Jacó foram também abençoados depois desse encontro, porque lembrando do contexto, Jacó estava desesperado porque queria encontrar com seu irmão Esaú, a quem ele tinha enganado, a quem desde pequeno, como disse José, já tinha puxado-lhe o calcanhar, né? Jacó já era bicho ruim desde que nasceu, né, gente? Lá no ventre ele já era ruim. Ô, coisinha ruim. E aí fez errado quem deve teme, né? Vai encontrar com Esaú depois de tantos anos e sabe que pisou na bola. Está desesperado, está tremendo de medo. E aí ele tem essa experiência. Depois dessa experiência, vou temer mais quem? Se com Deus eu estive e ainda estou vivo para contar, não é Esaú que vai me matar. Mas a experiência influencia também sua família. Sua família é protegida naquele seu encontro. São preservados naquele seu momento com Esaú. Por causa de quê? Daquele encontro que ele teve com Deus. Um encontro que você tem com Deus, uma experiência, ela se estende para a tua família. Ela se estende para os teus bens. Os bens de Jacó foram preservados. Tudo foi preservado. Então veja, faz diferença quando você tem um encontro com Deus. Quando você tem uma experiência com Deus. Então a tua oração abençoa outros, irmãos. E assim a gente encontra um monte de exemplos na Bíblia de pessoas que lutaram com Deus em oração pelo bem de outros. Você lembra de Moisés? Quantas vezes intercedeu em favor daquele povo rebelde? Intercedendo naquela luta. Não, Senhor, não faz isso. Abraão intercedendo com Deus por Sodoma e Gomorra. Senhor, mas se tiver 10, se tiver isso, se tiver aquilo, está lá buscando. Está lá falando, argumentando, e tantos outros que a gente poderia citar. Embora fraco e cansado, Jacó prevaleceu. Jacó permaneceu. Irmãos, nós precisamos prevalecer. A despeito de toda heresia, de toda confusão, a despeito de tudo errado que nos ensinam, guarde puro o teu coração. Prevaleça na tua experiência com Deus. Não deixe que nenhuma outra experiência seja maior do que aquela que você pode ter diretamente com Deus, sem intermediários. Sem intermediários, você está entendendo isso? Tenha a sua experiência com Deus. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Seja como uma criança que se lança nos braços do Pai, com beijos, com lágrimas, mas que sabe quem é o Pai e que também pelo Pai é conhecido. Você precisa ser conhecido do Pai, não de ninguém mais. Você não precisa ser reconhecido por outras pessoas. O melhor é ser reconhecido por Deus. Crê nisso, meu irmão? Então é isso que você tem que buscar.
Faça da oração a tua maior experiência com Deus, o teu maior encontro com o Senhor, a tua arma e a tua defesa em todas as áreas da tua vida. Amém? E que você experimente essa transformação. Jacó nunca mais foi o mesmo, foi outro homem completamente diferente. Que assim aconteça na tua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Entrego a ti, fala com Deus, a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Descansa no Senhor. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber tua palavra, Deus, que me fará vencer. Vamos orar. Você já entendeu o que é oração? Entenda isso, irmão. Tenha essa intimidade com Deus. Esteja seguro no Senhor, não na dependência dos outros, não na dependência de nenhuma palavra de ninguém, mas tenha o teu relacionamento. Seguro estou em ti. Seja seguro, não porque você é bom, mas porque Deus é bom e Ele cuida de você. Tenha a tua experiência com o Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor, não porque queremos conquistar alguma coisa, mas porque fomos conquistados pelo Senhor. Queremos ter contigo intimidade, de abrir sempre o nosso coração, de chorar na tua presença, Pai. Tu conheces tudo de nós, mas queremos buscar a tua presença todo o tempo, em toda hora, para que possamos ter uma vida de oração contigo, Pai. Não para sermos bons ou fortes ou reconhecidos por alguém, mas porque precisamos do Senhor acima de qualquer coisa. Entregamos ao Senhor a nossa ansiedade, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Ensina-nos, Senhor, a orar como convém. Ensina-nos a orar segundo a tua vontade, porque não sabemos, Pai. Mas se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, é certo que o Senhor nos ouve, Pai. Ensina o teu povo essa manhã. Tira de nós todo misticismo, Pai, toda superstição, Senhor. Em nome de Jesus, muda os nossos conceitos e valores, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe você e te dê essa intimidade com Deus. Diga de novo. Entrega ao Senhor a tua oração. Entrego a ti, entregamos a ti, a Senhor. minha oração. Tu és Deus, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança. Descanse no Senhor. Descanse em Deus. Posso confiar. Posso confiar. A vitória está por vir. Seguro estou em ti. Tu és o Deus de amor. Não temerei mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti. Tu és o Deus
poder, a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Dá-nos a tua palavra, Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Dá-nos a palavra da vitória. Glória a Deus. Amém.